Oi, oi, oi. Bom dia. Hoje eu vim trazer uma palavra falando sobre o nosso comportamento como cristãos e trazer duas palavras, uma em Mateus e uma em Marcos. Em Mateus 18, de 1 a 5, fala assim: naquela mesma hora, chegaram-se a Jesus os seus discípulos e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criancinha, colocou no meio deles e disse: na verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criancinha, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, como essa criancinha, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber em meu nome uma criancinha, tal como esta, receberá a mim. Eu acho muito interessante que ele fala, né? Humilhai-vos como esta criancinha. E é muito interessante É muito interessante parar para refletir em respeito dessa palavra, onde ela nos coloca numa posição de fato espiritualmente e em revisão de vida, vamos dizer assim, onde nós de fato estamos passando por uma transição que requer que tenhamos essa humildade, requer que tenhamos essa submissão, aonde nós precisamos sairmos das nossas posições de adultos, de pessoas altivas, controladoras, para ouvir ao Pai e de fato se colocar como um filho, como uma ovelha do pastor e permitir ser direcionado. Quando eu paro e penso assim, por que criança? Eu olho para os meus filhos e eu vejo assim o quanto eles conseguem ser puros, lindos, sensíveis, mas também não permitem que aquela sensibilidade carregue tudo e qualquer situação, colocando peso que os impeça de continuar sonhando, de continuar imaginando, de continuar buscando uma forma de brincar ou de fazer algo. E principalmente acreditar. Não é a primeira vez que eu chego pra minha filha e eu falo assim. Eu finjo que eu peguei uma frigideira e eu peguei um ovo e eu fui lá e eu quebrei o ovo e abri e botei na frigideira. E um tempinho depois ela olha para aquilo e ela faz assim: o ovo vai queimar. E isso é uma coisa tão linda, isso é uma coisa tão divina, entende? Que você não para imaginar um adulto fazendo isso. E o que eu quero falar com isso? Eu quero falar que não que nós devemos estar por aí imaginando e fazendo ovos imaginários, não é isso. Mas que quando o pai chega e nos diz assim: filha, sonha com aquele caminho, sonha com aquela viagem, sonha com aquele ministério, faz demasiada coisa. E quantas vezes nós temos a dificuldade de parar
e simplesmente ir, fluir naquela ordem, naquele comando divino, naquela imaginação, naquele sonho. E a criança, ela tem esse lado maleável, ela tem esse lado inocente, esse lado doce, aonde toda brincadeira é possível, tudo pode se tornar uma realidade, tudo pode se tornar um momento mágico. E Deus, ele quer isso pra gente, Ele quer que confiemos nele, Ele quer que nós deixemos Ele nos conduzir, Ele quer que tenhamos a fé de uma criança, assim também como o coração de uma, sabe? Por exemplo, outra coisa, quando uma criança se machuca, ela chora, ela tem esse impulso de jogar para fora, não reter, não guardar aquele rancor. Óbvio que tem crianças sim que tem essa disposição, né? Em momentos, enfim, tem essa questão, mas eu tô falando assim no geral. Geralmente meus filhos estão ali, eles se machucam, eles arengam um com o outro e às vezes eu olho e eu fico estressada, eu brigo com eles, não pode, não faça isso com seu irmão, não faça isso com sua irmã. E passa um pedaço, eles estão lá, plenos, brincando, se divertindo. E eles não estão, sabe, guardando aquele rancor do irmão, da irmã. E eu acho lindo, sabe, que em momento nenhum isso foi motivo para que eles deixassem de dar aquele abraço e dizer: te amo, irmão, te amo, irmã, sabe? E na nossa vida, quantas e quantas vezes nós simplesmente temos uma dificuldade tão grande de desapegar daquela mágoa e abrir o nosso coração para o nosso irmão e estar ali para dar aquele abraço no nosso irmão. Quantas vezes a gente passa na nossa vida guardando rancor, nos retendo de ser irmão para um dos nossos irmãos em Cristo, ou até mesmo na nossa vida. Isso é uma coisa que, sabe, é um ensinamento para trazer para a nossa vida. Assim como também a sermos maleáveis, sermos ensináveis, né? A criança, ela sim, às vezes ela tem, sabe, ela é um pouco complicada, assim como qualquer ser humano. É um ser humano, só é um ser humaninho, mas é ser humano. Ela tem o tempo dela, né, de se moldar, de aprender certas coisas. Mas criança também está aberta a aprender. Ela está aberta a ouvir uma história, a ouvir como um processo, por exemplo, de o cozimento de um alimento é feito. Semana passada eu fui ensinar meu filho como é que eu fazia o café. Eu achei lindo a capacidade dele de se entreter com aquilo e achar aquilo fantástico e ficar focado, olhando o café passando pelo coador e tentando ver para onde é que ele estava indo. Eu estava colocando dentro de um copo térmico e daí não tem, né, como ver. E depois ele ficou: mamãe, cadê o café? E isso é incrível, sabe? É você passar por esse processo do ensinamento com aquela
a dedicação de você querer aprender, de você pôr os seus esforços no aprendizado, na leitura, na absorção. Isso é algo que eu tenho que trazer para minha vida. Eu, como uma pessoa que tem probleminhas assim de foco ainda, em nome de Jesus, o Senhor vai curar, vai tratar. Eu tenho essa dificuldade e às vezes eu fico tão focada na dificuldade que eu simplesmente me esqueço de tentar me focar um pouco mais. E é isso, sabe? Eu acho que o reino de Deus, ele não é, eu não vou dizer que ele seja uma brincadeira, mas que ele também requer de nós que sejamos como crianças, até mesmo também para entender o amor de Deus, entender que o Senhor nos vê como crianças, que Ele nos ama, que Ele cuida, que Ele protege. Nós precisamos deixarmos sermos protegidos, deixarmos sermos cuidados, tratados e renascidos, né, em Deus. Então, é isso. Eu espero que eu tenha agregado alguma coisa na sua vida, que eu diminua, que o Senhor cresça e que Deus abençoe o seu dia. Beijão.